Meus queridos, neste momento queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez através das nossas redes sociais, através do Facebook, possamos nesta noite celebrar a Deus através de louvores e também trazer uma palavra para os corações dos irmãos. Neste momento nós vamos fazer uma oração, dando abertura a este momento, que julgamos e entendemos que é um momento muito especial na presença de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai querido e santo, neste momento, Senhor, nós queremos te louvar, te agradecer por este momento tão especial na tua presença. Deus, queremos te pedir nesta noite uma bênção para todos aqueles, Senhor, que nesta noite possam estar assistindo através do Facebook. Deus eterno, que o teu Espírito Santo chegue, Pai, com a tua presença na vida de cada um. Meu Senhor da glória, queremos te pedir, Senhor, que o Senhor venha com proteção, com saúde, com bênção, de modo, ó Pai, que a tua presença, que é a coisa mais especial nas nossas vidas, venha nesta noite fluir de uma maneira muito especial na vida de todos os que estão assistindo, que estão participando deste momento, em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, nós vamos louvar a Deus. Eu quero convidar o irmão Ivan para louvar a Deus dois hinos. Pode ser da harpa ou pode ser hinos sem ser da harpa. Ele é quem sabe. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Ser da minha alegria desta noite estar participando deste culto e aproveitar para contar o que aconteceu com o pastor Alexandre nessa epidemia. O Senhor livrou o meu cunhado da morte, meus irmãos. Ele me contava hoje pela manhã pelo telefone dizendo que a febre aumentava e começava a faltar o ar, e ele percebeu que ia morrer e começou a clamar o nome do Senhor, e ali foi tomado e teve uma visão. Ele disse que via a terra como se fosse o globo girando. Ele via bem detalhado a parte azul, e uma mão muito forte segurava uma espada de prata, e a ponta da espada pegava naquela globo que é a terra.
perguntar: Senhor, por que isso? E aquele ser todo de branco dizia: é necessário. Isso quer dizer, meus irmãos, que o Senhor está no controle da situação. E cada um de nós precisamos pedir a Deus para que nós não seja contagiado por esse vírus. Mas o Senhor deu mais uma chance ao meu cunhado, pastor Alessandro. Deus que continue nos abençoando.
precisamos ser um adorador por excelência. Deus é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Eu quero convidar a você, meu amado, para lermos o versículo da palavra de Deus que se encontra. Convido também os irmãos para ficar de pé, que aqui estão. Do Salmo 37, qual é o tema da palavra que vamos trazer nesta noite. Salmo 37, e o versículo 23. Tomaremos por base esse texto para fazermos uma reflexão nesta noite. Na palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai falar aos nossos corações através da sua poderosa palavra. Diz assim a palavra de Deus: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Amém. Eu quero convidar o presbítero Berg para fazer mais uma oração e depois estaremos trazendo uma palavra com a ajuda dos irmãos e com as orações de todos. Presbítero Berg. Meus amados irmãos, Pai do Senhor, vamos fazer mais uma oração, agradecendo a Deus pela sua palavra. E estamos aqui para adorar o Senhor e nos alimentarmos juntamente com todos que estão em seus lares, participando desta live. Querido Deus, o Senhor, neste momento, somos gratos ao Senhor, Senhor, por ter chegado aqui neste lugar. Apresentamos a tua amada e gloriosa palavra, Senhor, teu servo, que irá ministrar nesta noite uma palavra aos corações, Senhor, daqueles que estão necessitados para ouvir a tua voz. Senhor, usa como instrumento nesta noite o teu servo, fala através da tua gloriosa palavra nesta noite. É isso que nós te agradecemos, ó Deus, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Pois bem, meus amados, como já temos anunciado nesta noite, vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Eu chamo a vossa atenção e também conto com as vossas orações, dos irmãos que estão assistindo, que estão acompanhando nesta noite, para meditar comigo sobre a palavra de Deus. A Bíblia diz no versículo que nós lemos que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Vale trazemos aqui uma pequena reflexão sobre essa questão, e para a nossa meditação nesta noite, eu vou tomar como base um homem da Bíblia, e acredito estar enquadrado nesta palavra do salmista, um homem bom. É interessante que no Novo Testamento Jesus diz que ninguém é bom a não ser Deus. Ninguém é bom, disse Jesus, quando foi tratado de coisas. Não, ninguém é bom a não ser Deus. Só, queridos, que a bondade deste homem, ela está baseada na justificação em Cristo Jesus. De fato, humanamente falando, nenhum homem é bom.
toda a natureza do homem, ela é má desde o seu nascimento, porque disse o salmista que em pecado foi concebido, e o pecado ele deturpou, ele manchou a natureza do homem. O homem passou a ter uma natureza caída. Então, com essa natureza que o homem tem, ele não é bom. A Bíblia diz que Deus olhou do céu à terra e não viu ninguém, não viu nenhum homem, não viu ninguém capaz, um homem bom. E é interessante o que o salmista diz aqui, que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Em outra versão da Bíblia diz que quando o caráter deste homem agrada a Deus, Deus confirma os seus passos. Veja que aqui, olhando pela ótica de outra versão, está muito relacionado ao caráter do homem. E o caráter do homem é exatamente aquilo que o qualifica, né, de bom ou mal. Mas o que de fato torna o homem bom aqui, de acordo com a Bíblia, é a justificação em Cristo Jesus, que muda a nossa natureza. Então, fazendo essa breve reflexão aqui sobre essa questão da bondade, eu quero falar sobre os passos de um homem, e eu vou mostrar porque esse homem pode ser considerado um homem bom. Me refiro a José. Eu poderia falar sobre outros homens na Bíblia. Enoque andou com Deus, e por andar com Deus, a Bíblia diz que Enoque foi transladado. Deus o arrebatou para si. Privilégio. Eu podia me referir a Davi, um homem segundo o coração de Deus, Moisés, Daniel, mas eu quero trazer uma reflexão sobre a história de José. Nós vamos meditar um pouco na trajetória, nos passos de José. E é interessante observarmos que na história de José, a partir do capítulo 37 do Gênesis, a Bíblia diz que José era da idade de 17 anos. Gênesis 37 e versículo 2. Ora, meus irmãos, vale lembrar, porque exatamente eu vou traçar os passos de José, fazer a trajetória de José em 5 momentos, observando 5 momentos. Primeiro momento, os passos de José, observando 5 momentos na sua vida. O primeiro momento no lar. Primeiro momento de José no lar, aos 17 anos de idade, filho de Jacó e Raquel. José, o 11º filho de Jacó. É interessante ressaltar que José só tinha um irmão por parte de pai e mãe, que era Benjamim, e Raquel morreu do parto de Benjamim. Então José era órfão de mãe. José não tinha mais mãe aos 17 anos de idade. Eu estou trazendo esse contexto histórico aqui para a gente entender o lar de José. O lar de José era um lar de uma família grande, de 12 homens. 12 homens. E José era o 11º filho de Jacó. Depois dele só teve mais um filho, o homem Benjamim. Desse parto, a Bíblia diz que Raquel morreu, a sua mãe faleceu. E eu quero falar um pouco sobre José no lar, os passos de José no lar. Aos 17 anos de idade, a Bíblia diz que José pastoreava o rebanho de seu pai, juntamente com seus irmãos, meios irmãos por parte de pai. Isso é interessante, meus irmãos, porque
A Bíblia diz que os irmãos de José traziam uma má fama a seu pai. Trazia uma má fama a seu pai. E vale salientar que a Bíblia diz que José amava mais a Jacó amava mais a José do que os demais filhos. Por quê? A Bíblia diz porque José era filho da velhice. José era filho da velhice. E por causa disso, a Bíblia diz que os irmãos de José o odiavam. E é interessante que José recebeu de Jacó, ou seja, Jacó fez uma túnica para José, colorida, muito colorida, e a Bíblia diz que por causa daquela túnica, e isso é importante porque lá na frente eu vou frisar algo sobre isso, por causa daquela túnica, os irmãos de José o odiavam ainda mais. Era como que José era, dentro da casa, um jovem destacado. Eu não vou entrar aqui em detalhes se Jacó estava certo ou não em amar mais José, gerando assim um ciúme no seu lar, um ciúme dos seus irmãos. Então a gente começa a ver um desajuste. Isso pode acontecer um lar grande, uma família grande como aquela, filhos de outras mulheres. Não dá para a gente pensar que fosse ser tudo flores. E eu não estou falando de algo que os irmãos não entendam, que você que está me assistindo não entenda. Uma família grande pode ter alguns desajustes. Essa família aqui, José, neste lar, aos 17 anos de idade, teve que enfrentar esse momento difícil. Então o primeiro momento de José no lar, e o lar é o primeiro momento de qualquer pessoa, é no lar, é aonde a gente recebe os conselhos, é aonde a nossa natureza ela é forjada, é aonde o nosso caráter se forma, é onde nós recebemos os conselhos para a vida. Mas a Bíblia diz que os irmãos de José odiavam José. Um certo dia, a Bíblia diz que José teve sonhos, e por causa desses sonhos que José teve, os seus irmãos passaram a odiá-lo ainda mais. Versículo 5 do capítulo 37. José teve um sonho. José disse que estava no campo atando feixe, o seu feixe se levantou, e os demais feixes que ali estavam rodeavam o seu feixe e se curvavam. E por causa disso, a Bíblia diz que os irmãos de José, por causa desse sonho, aí era que aumentava o ódio. Imagine, meus irmãos, você que está nos assistindo, uma família que entra num processo de ódio de alguém que odeia outro. Isso é muito ruim. Outra coisa importante, a Bíblia diz que José teve outro sonho. José sonhou com o sol, a lua e 11 estrelas. É interessante esse sonho que José tem: o sol, a lua e 11 estrelas. E aquelas estrelas eram regidas, nas minhas palavras, era como que fossem regidas ali, né, naquele processo, que o sol e a lua viessem curvar, estivesse, ele estava vendo como que eles iam depender dele. E a Bíblia diz que por causa disso, os irmãos de José passaram a ter ciúmes. Então duas coisas acontecem aqui: os irmãos de José têm ódio dele, um ódio crescente, e também bate uma espécie de inveja e ciúmes. Então, o primeiro momento da vida de José, meus irmãos, parece que não está nada fácil.
fácil. E aí eu quero partir para outro momento da vida de José. O primeiro momento no lar tem essa parte difícil. A Bíblia diz que os irmãos de José estavam no campo e o seu pai mandou que José fosse ver como é que estavam seus irmãos. E é interessante que José foi à procura dos seus irmãos no campo. E no capítulo 37, versículo 19, quando José vinha se aproximando de longe, os irmãos começaram a dizer: lá vem aquele sonhador. Lá vem aquele sonhador. José, e aí é interessante, hoje eu estava meditando sobre sonho, né? Tem o sonho que é desvario da mente, enquanto nós estamos dormindo, mas o sonho aqui de José, ele teve esses sonhos, mas os seus sonhos também iam para outra parte, um sonho como aspiração, como uma revelação, sonhar com o futuro. E lá vai José, amando de seu pai, à procura de seus irmãos no campo, e os seus irmãos traçaram um plano. Versículo 19 diz que eles disseram: lá vem aquele sonhador. Versículo 23 diz que José, quando chegou aonde seus irmãos estavam, eles tinham traçado um plano para matar José. E saltaram, pegaram José e arrancaram aquela túnica. Aquela túnica parece que era algo que causava muito mal aos seus irmãos. E diz o versículo 24, versículo 23, que eles pegaram José e arrancaram aquela túnica. E pegaram José e jogaram dentro de um poço. O segundo momento da vida de José é sendo massacrado e jogado numa cova. Preste atenção nessa trajetória. José é lançado numa cova, mas existe algo interessante, porque a Bíblia diz que a cova, aquele poço, ele estava vazio, porque geralmente aqueles poços eram cavados para tirar água. Se aquele poço tivesse água, José tinha se acabado ali, mas a mão de Deus era com José, meus irmãos. Nós vamos já ver isso. Os passos de José iam sendo guiados por Deus. E aí a Bíblia diz que um dos seus irmãos disse: não vamos matar José, não vamos derramar o sangue de José, do nosso irmão, isso vai causar mal. E aí um deles teve um plano: vamos pegar José e vender, porque a Bíblia diz que viu um grupo de ismaelitas passando naquele deserto, e eles disseram: não vamos matar José, não, vamos vender para isso. Olha o plano de Deus, meus irmãos. É muito importante. Hoje eu passei o dia meditando como Deus trabalha, o trabalhar de Deus, o plano de Deus na vida de um homem bom, que ele guia. E a Bíblia diz que eles tiraram José daquela cova, sem entrar em detalhes, porque o tempo passa. Pegaram José e venderam aquele grupo de ismaelitas, ou de midianitas, ismaelitas mesmo, de Midian, que iam para o Egito, e venderam José por 20 moedas. 20 moedas. E aí José agora é vendido no preço de um escravo. E a gente começa a pensar: mas Deus não estava com José? Deus não estava guiando os passos de José? Por que tanta coisa na vida dele? Ei, é interessante, o homem que é guiado por Deus, e Deus guia os seus passos, ele não está livre, ele não está isento das intempéries, dos momentos difíceis. O homem ou a mulher, eu estou falando de homem, mas é o homem ou a mulher de Deus, que é guiado por Deus. Então, José sai do lar, só retomando, José agora está dentro de uma cova, vendido, massacrado pelos seus irmãos, e agora José é vendido ao grupo de midianitas que passa por aquela localidade. E os irmãos de José mandam dizer agora: forja um plano, mata um animal,
suja a túnica de José, aquela túnica de sangue daquele animal, e manda alguém levar o pai. Quando chegou lá, isso é muito interessante, eu achei muito interessante isso, quando chegou lá, para mentir, para enganar o pai, disseram, entregou aquela túnica, e o velho Jacó disse assim: certamente um animal feroz matou José. E é interessante que o versículo 35 diz que Jacó entrou no momento de luto, de choro, e disse, chorando, descerei à sepultura para junto de meu filho. E continuou a chorar por ele. E alguém chegou para consolar, e ele disse: não, é um momento de luto, é um momento difícil. Veja, meus irmãos, que algo terrível, um filho mentir para um pai, traçar um plano diabólico de matar o irmão e mentir para o pai. E isso está na natureza do homem. Por isso que a Bíblia diz, essa natureza tem que ser transformada. Era a mesma natureza que Caim tinha, que traçou o plano que matou Abel. Os irmãos de José, os filhos de Jacó, estavam com essa mesma natureza diabólica. Pois bem, José foi vendido, e agora José é levado por aquele grupo de ismaelitas. E o terceiro momento da vida de José, José foi vendido a Potifar. Potifar era o oficial do rei, comprou José, e a Bíblia diz no capítulo 39 que José agora está na casa de Potifar. Preste atenção nesses momentos da vida de José, Deus guiando os passos de José no caminho certo. E aí, no capítulo 39, na casa de Potifar, pela primeira vez aparece a expressão no versículo 2: o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor. E Potifar entregou tudo a José. E a Bíblia diz que por causa de José na casa de Potifar, Deus fez a prosperidade ali, Deus fez prosperar, fez tudo que Potifar tinha prosperar, porque Potifar entregou na mão de José um homem guiado por Deus. Um homem que diz o versículo, o Senhor estava com José. Aqui está a diferença. O Senhor era com José. Agora tem uma coisa, meus irmãos. O versículo diz que o Senhor estava com José. O Senhor abençoou a casa de Potifar por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo ali na casa de Potifar, e no campo, em tudo que Potifar tinha. Mas surge novamente uma prova. A mulher daquele senhor, a Bíblia diz que José era um jovem de boa aparência, bonito. A mulher daquele senhor ali começou a investir contra a vida daquele jovem. Mais uma vez, o homem que é guiado por Deus, os passos de um homem bom é confirmado pelo Senhor, mas as provas, as perseguições, as provações são reais. Aquela mulher investe contra José. Primeira tentativa não deu certo, segunda tentativa não dá certo, porque José era um homem. E aí, eu abro um parênteses aqui, para refletir o que diz a NVI, no Salmo 37, versículo 23, quando este homem tem um caráter bom, Deus o aprova. Pois bem, aqui está um homem de caráter bom, José. José estava sendo tentado por aquela senhora, mas a Bíblia diz que José disse para ele: olha, o meu Senhor me deu autoridade aqui sobre todas as coisas, agora você é a esposa dele, sobre você não. Mas ninguém escapa dos planos diabólicos. Agora Deus os livra. Ninguém escapa de acontecer, de ser tentado, porque diz que um certo dia aquela senhora investiu contra José e conseguiu tirar a sua capa, e agora ela tinha uma prova para incriminar aquele jovem e dizer que ele tinha investido contra ela. E foi exatamente isso, meus irmãos. Quando o seu senhor chegou, Potifar, está aí o jovem, nas minhas palavras, está aí o jovem que você tanto confia, investiu contra mim.
Está aqui a prova aí. E aí é interessante nós observarmos que diante desse assédio da mulher de Potifar, quando aquela mulher apresenta aquilo para o seu marido, ele ficou indignado. E diz os versículos 19 e 20 do capítulo 39, que Potifar mandou buscar José e lançou na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei, e José ficou ali na prisão. Mas aí tem uma coisa importante que eu destaco nesta noite. O quarto momento da vida de José na prisão, por causa do falso testemunho, por causa de uma mentira. Mas tem uma coisa interessante: José na prisão, a Bíblia diz, mas o Senhor estava com ele e tratou com bondade e concedeu-lhe a simpatia do carcereiro. E aí eu entendi uma coisa, meus irmãos. Vou repetir para entender. O Senhor estava com ele e o tratou com bondade. Qual foi a bondade de Deus aqui? A Bíblia diz que Deus concedeu ao carcereiro ser simpatizante de José, considerar, ser amigo de José ali, confiar em José. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Olha os passos do homem bom, meus irmãos. Aonde ele chega? Independente das provas e das situações, aonde ele está, prospera. Não foi isso que Deus disse a Moisés? Aonde pisar Moisés e a Josué e as futuras gerações, aonde pisar a planta do vosso pé, eu abençoarei. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Pois bem, José agora estava no cárcere. Eu me lembro de Paulo e Silas no cárcere. Cantavam, à meia-noite cantavam e louvavam a Deus, e a bênção de Deus chegou, porque os portões do cárcere se abriu. Deus mandou um terremoto ali. Pois bem, Deus deu graça ao carcereiro. O carcereiro disse: José, você vai ser aqui o chefe. Você vai ser o chefe dessa prisão. Quem já se viu um preso igual aos outros, mas José tinha algo diferente. Sabe qual era algo diferente? 39, versículo 2. Deus estava com José. E José não havia pecado em nenhum momento, irmãos. José não havia pecado, não havia falhado. Estava ali injustamente. Aí eu encaminho agora para outra etapa da vida de José. Só relembrando a primeira etapa no lar, uma etapa sofrida por causa da inveja dos irmãos, depois vendido, depois jogado numa cova, depois José na casa de Potifar, e agora José está na prisão. Aleluia. Mas na prisão Deus estava com José. E aí aqui eu quero chamar a atenção para esse ponto. Quarta fase na prisão, ou quarto momento na prisão. E aí, meus irmãos, nós vamos ver o agir de Deus guiando os passos de José e guiando José. Aconteceu, capítulo 40 de Gênesis e versículo 1, algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa contra seu senhor, contra o rei, e o rei mandou lançar esses dois homens, o seu copeiro, aquele que servia o vinho, e o seu padeiro, no mesmo cárcere que José estava. E eu chamo isso de agir de Deus. Eu chamo isso de Deus criar situações, Deus criar momentos e situações para dar vitória aos seus servos. Deus tem o controle da situação. E aqui eu abro um parênteses para chegar no quinto momento. A história de José me faz entender que Deus é soberano, irmãos.
que Deus é Senhor. Ele é soberano porque Ele tem o controle de todas as coisas e o poder está nas suas mãos. Ele não pede Ele não pede licença, Ele não precisa de satisfação de ninguém para fazer do jeito que Ele quer. É interessante isso, saber que Deus é soberano, porque às vezes a gente pode questionar alguma coisa sobre Deus. Deus não pede conselho a ninguém nas suas decisões, a não ser a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são Deus, que é o mesmo Deus. E olha o agir de Deus. José na prisão, afeiçoado do carcereiro, do chefe, aí lá se vem o copeiro do rei e o padeiro do rei para a prisão. E acontece o agir de Deus. Um dos dias, e não foi muitos dias, a Bíblia diz que aqueles homens, o copeiro e o padeiro, tiveram sonhos. E aí agora eu vou usar essa expressão, essa é a praia de José, sonhos. Interpretar sonhos. Essa era, irmãos, eu vou usar essa palavra. Esse era a capacidade, o dom que Deus tinha dado a Moisés. Não está escrito no Novo Testamento como dom, vale salientar. Mas essa era a capacidade, era uma habilidade, era algo que Deus, era um dom, porque José disse que ninguém podia interpretar um sonho se não viesse de Deus, se não fosse Deus que interpretasse. Aleluia. Glória a Deus. E eles tiveram um sonho, e aí no capítulo 40, versículo 7, diz que José chegou ali e disse: por que vocês estão de semblante triste hoje? E aí eles responderam, eles foram contar a José: tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhe José: não são de Deus a interpretação? Conte-me. Olha, são de Deus a interpretação dos sonhos. José tinha consciência disso, irmão. Tem gente por aí querendo dizer alguma coisa, interpretar, falar algo que Deus... Não. A interpretação aqui é Deus quem dá, disse José. E aí a Bíblia diz, no capítulo 47, no capítulo 40, versículos 7 e 8, que o copeiro teve um sonho com uma videira e 3 ramos. E ele mesmo, naquele sonho, através do fruto daquela videira, ia servir ao rei. E José interpretou na hora por Deus e disse: daqui a 3 dias você será tirado dessa prisão e colocado no seu posto. Oh, glória a Deus. Agora tem uma coisa interessante, disse José. Quando tudo estiver indo bem com você, aleluia, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim a Faraó e tire-me desta prisão. José não tinha contado isso a ninguém, irmãos. Mas naquele momento, Deus usou José. Quando José interpreta aquele sonho, José faz um pedido àquele homem, para que a gente não ache que não precisamos do homem muitas vezes. Deus usa os homens, Deus usa quem Ele quer usar. Então José disse isso: me tire, quando você estiver lá, se lembre de mim. O copeiro teve um sonho também, mas José diz: você vai morrer. O seu sonho é sonho de morte, e aconteceu. 3 dias foram levados. O copeiro foi exaltado, passou a servir novamente ao rei, e o padeiro morreu. Mas a Bíblia diz, versículo 23 do capítulo 40,
que o chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu-se de José. Esqueceu. Às vezes a gente pensa que nós estamos esquecidos. Quantas vezes talvez você não já tenha dito: parece que eu estou esquecido, parece que ninguém me vê. Calma, calma. Deus está trabalhando. Se você tem os passos guiados por Deus, tem o momento certo. O copeiro José fez o pedido, mas quando o copeiro estava na presença do rei, diz a Bíblia, no capítulo 40, versículo 23, que o copeiro esqueceu de José. Mas Deus não tinha se esquecido, meus irmãos. Deus não esquece. Deus é soberano. Deus não esquece os seus servos. Deus não esquece aquele que está buscando, aquele que está pedindo. Deus não esquece. Às vezes a situação está difícil, às vezes o momento está difícil. Eu não sei qual momento você está vivendo, se é um momento de tribulação no lar, se é um momento que alguém está lhe perseguindo, até da própria família, se é um momento que você está enfrentando uma situação, ou se nesse momento alguém está procurando destruir a sua vida, ou se você está mesmo no calabouço, não no calabouço físico, mas talvez numa prisão espiritual. Olha, mas Deus está lhe vendo. Pois bem, o copeiro esqueceu de José, o chefe dos copeiros, esqueceu de José, mas Deus não esqueceu. E aí tem uma coisa interessante. Deus agora vai mover o coração, vai trabalhar em um outro lugar. Deus agora vai trabalhar na vida da autoridade máxima do Egito. Deus sabe trabalhar, irmãos. Deus age na vida do pequeno, do grande, dos reis, de quem quer que seja, dos governantes. Para Deus não tem. Quando Deus quer trabalhar, Ele trabalha. O seu agir é um agir poderoso. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. A Bíblia diz que Faraó, capítulo 41 de Gênesis, versículo 33, que Faraó tem um sonho. Faraó tem um sonho. É interessante observar isso, porque está chegando um momento mais importante. Eu digo mais importante porque Deus já havia trabalhado na vida de José. Está chegando o momento da bênção, mas o momento da bênção ele não chega antes da aprovação, antes de sermos forjados, de sermos preparados, de sermos caluniados, de sermos injustiçados. Gênesis 41, versículo 1 diz assim: ao final de 2 anos de esquecimento do copeiro, 2 anos se passaram naquele dia que José pediu ao copeiro. Ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho, e ele sonhou que estava em pé diante do Nilo, ali à margem do Nilo. O Nilo era considerado um presente de Deus lá no Egito, toda fonte de bênção. E Faraó tem um sonho que estava de pé diante do Nilo. E quando ele estava ali, ele sonhava que ele via ali 7 vacas gordas. Ele sonhava e via ali 7 vacas gordas. Mas também a Bíblia diz no versículo 4 que Faraó se acorda quando tem aquele sonho e volta a dormir novamente. E quando ele volta a dormir novamente, ele sonha de novo. E ele sonha com 7 espigas
graúdas e boas, 7 espigas cheias, graúdas e boas, mas também ele sonha com 7 espigas secas, levadas pelo vento. E é interessante, olha Deus trabalhando, irmãos, através de um sonho na vida do faraó. E aqui é interessante, porque Deus está trabalhando para conduzir José ao que eu estou chamando aqui de quinto momento, ou quinta fase da sua vida. E aí faraó, quando amanhece o dia ali, chama os seus adivinhadores, os seus representantes ali. E aí tem uma coisa interessante que ninguém consegue, mas a Bíblia diz algo interessante. Versículo 9 do capítulo 41. Então o chefe dos copeiros disse a Faraó: hoje me lembro das minhas faltas. Ei, é Deus que faz lembrar. Se você acha que está vivendo no esquecimento, que está esquecido, está não. No tempo certo é Deus que faz lembrar. É Deus que faz lembrar. Se passaram 2 anos, mas na hora que Faraó tem aquele sonho, aí o copeiro se lembra e diz assim: agora eu estou lembrado da minha falta. Eu estou me lembrando, rei Faraó, que eu estava na prisão e tive um sonho, e ali tem um homem chamado José, e ele me disse o que ia acontecer, e aconteceu. E Faraó diz: manda chamar José. Glória a Deus. Está chegando o momento. Está chegando o momento, irmãos. Está chegando o momento da bênção. Está chegando o momento da bênção. Nós estamos vivendo um momento de crise, um momento de aflição, de angústia, um momento de perdas. Mas nesta noite a palavra de Deus nos mostra aqui, baseado na história de José, que tem um tempo, e na vida de José está chegando um momento que eu creio que está chegando o tempo de Deus. Está chegando o momento de Deus estender a mão para dar vitória. Chama José, manda chamar José. Quando José chega na presença de Faraó, José se barbeou, se preparou na prisão e foi à presença de Faraó. E quando chegou ali, Faraó contou o sonho. José respondeu e disse: rei, isso não depende de mim, ou seja, a interpretação não depende de mim, mas Deus dará a resposta ao rei, a resposta favorável. Confiança, irmãos. José confiava em Deus. É importante confiar no Senhor. Deus dará respostas. E disse José: Faraó, o seu sonho é único. Os dois sonhos se resumem em um sonho, ou em uma interpretação, ou em uma coisa. Deus revelou a você, Faraó, o que está para acontecer. O que Deus lhe mostrou é algo que vai acontecer. As 7 vacas gordas são 7 anos de bonança. As 7 espigas cheias, 7 anos de bonança. As 7 vacas magras e feias são 7 anos de seca, de escassez. Mesmo assim, as 7 espigas. E José disse a ele: procure um homem criterioso e sábio e coloque no comando do Egito. Aleluia. E Faraó diz:
Será que vamos achar alguém como você, em quem tem o Espírito de Deus? Se Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém mais criterioso e mais sábio do que você. Aleluia! Você terá o comando do Egito. Você, José, terá assento à cadeira, a segunda cadeira no Egito, no palácio. Ei, a Bíblia diz que agora, neste momento, é o momento da exaltação na vida de José. Quinto e último momento ou fase dos passos desse homem. Agora José está recebendo das mãos de Faraó o comando do Egito, porque disse Faraó: ninguém tem capacidade aqui a não ser você, José. Porque o Espírito de Deus estava na vida de José, porque Deus era com José. A capacidade dele, meus irmãos, vinha de Deus. É Deus quem capacita. E aí tem uma coisa importante. Faraó diz para José: você terá agora o comando de toda a terra do Egito. E aí José agora recebe de Faraó. A Bíblia diz que Faraó tira seu anel do dedo, manda colocar no dedo de José como selo. Ei, não era brincadeira, irmãos. Esse anel aqui tem uma simbologia muito grande, não é isso? Ele agora estava selando aquilo que estava dando a José, que estava passando as mãos de José. Manda vestir José de linho fino, uma nova vestimenta. Lembra-se que José foi vendido como escravo? As vestimentas de um escravo eram diferentes. Faraó manda vestir José agora de linho fino, manda colocar um colar de ouro no pescoço de José, e manda sentar José na carruagem real, e manda fazer uma festa, uma proclamação, porque agora Deus estava exaltando aquele homem. Era momento de celebrar, de proclamar, era momento de vitória. E eu encaminho-me agora para finalizar, e vou fazer algumas considerações. A Bíblia diz que José era de 30 anos de idade. 30 anos. Façam-me as contas, por favor. José saiu dali com 17. Ei, quanto tempo está durando o teu preparo? Se José saiu com 17 de casa para aquela cova, para ser tentado na casa de Potifar, vendido como escravo, para aquele calabouço, para aquela masmorra, para aquela prisão, a Bíblia diz que José agora, quando foi exaltado, quando recebeu a bênção, José era da idade de 30 anos. Dá quantos anos? 17 mais 10, 13 anos. Foram 13 anos de prova, meus irmãos. José agora era de 30 anos. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que José toma o comando do Egito, e toda a terra José planejou e prosperou. E a Bíblia diz que de toda a terra vinha gente para comprar o trigo de José, porquanto a fome se agravava em toda a terra. Estava se cumprindo o que José disse.
José plantou, fez crescer, fez prosperar, mas agora estava acontecendo uma grande fome, e Deus agora vai trabalhar na família de José, porque a Bíblia diz que os irmãos de José foram ao Egito comprar comida depois de 13 anos, e aí é onde, até aqui, nós vemos Deus guiando os passos de José, mas quando chega aqui no capítulo 45 em diante, até os 50, porque é interessante observar, irmãos, Gênesis emprega 13 capítulos, 13, na história de José, e eu estou pegando do capítulo aqui que eu comecei, do 37, fazendo o resumo até os 50, são mais de 400 versículos, só sobre a história de José. É muito importante essa história. E agora eu coloquei aqui o momento que os irmãos de José chegam no Egito. Eu vou finalizar aqui. Já vai, o horário aí já está se cumprindo. Quando os irmãos de José chegaram no Egito para comprar comida, a Bíblia diz que naquele encontro, versículo 1 do 45, quando eles chegaram ali, diz assim: a essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos aqueles que ali estavam, e gritou: façam sair a todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. Momento do reencontro. É interessante, irmãos, porque eles planejaram tudo para destruir a vida de José, mas agora, sem saber, há um momento interessante. A Bíblia diz que havia choro ali naquele momento, e José manda sair todo mundo, porque os irmãos os irmãos dele estavam ali, e José se pôs a chorar tão alto, que os egípcios ouviram, e a notícia chegou aos ouvidos de Faraó. Então disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai, como é que está? Aleluia! Meu pai, como é que está? Ainda está vivo? Glória ao nome de Jesus. Meu pai, como é que está? Eles não acreditaram, irmão, que era José, o governador, o homem mais importante do Egito, que estava falando naquele momento. Mas José não se aguentou. E aqui é onde está, meus amados irmãos, a bondade do homem de Deus. Aqui é onde eu vejo que José é de fato um homem de Deus. José não levou em consideração aquele ódio, aquela inveja que os seus irmãos tinham contra ele, aquele plano de matá-lo. Mas é interessante que José diz: versículo 8 do 45, José diz assim: Deus me enviou à frente de vocês para lhe preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes as vidas. Não foi vocês, não foi pela vontade de vocês aquela perseguição, tudo que vocês fizeram. Não foi vocês, mas foi a vontade de Deus. Aleluia. Foi Deus que me mandou para cá para preservar a vida da nação, irmãos, porque Deus tinha compromisso com a nação de Israel. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do Faraó e me fez administrador de todo o palácio, governador de todo o Egito. A Bíblia diz no versículo 14: então José se lançou ao pescoço de Benjamim, chorando,
o seu irmão, por parte de pai e mãe, Benjamim o caçula, chorando, abraçou e o beijou. O coração quebrantado era o coração de José. E em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com ele. E só depois os seus irmãos começaram a conversar com ele. Que coisa linda! Aqui a história de José, porque José, irmãos, e aqui está a lição para nós. Quando Deus nos abençoar, nos colocarmos, porque Ele pode nos colocar, né, em lugares altos, digamos assim, postos altos, não esqueçamos das nossas origens, não esqueçamos a nossa família. Aqui é um princípio bíblico. Eu não posso esquecer de onde vim, as minhas origens. Eu tenho que, se eu estou gozando de uma posição, se eu estou gozando de algum posto mais alto, eu preciso lembrar-me e ter consciência que foi Deus. Se eu estou, é porque Deus me mandou estar permitindo. José disse isso. Eu sou rei, eu sou vice-rei, eu sou governador do Egito, mas eu não mudei as minhas origens. Os meus princípios, eu continuo sendo José, um homem bom, um homem de caráter bom, guiado por Deus. E aí, meus amados irmãos, para finalizar, José manda chamar seu pai, Jacó. Jacó vai para o Egito, abençoa Faraó e vive ainda 13 anos no Egito. É interessante. E uma coisa interessante, que quando eles chegaram no Egito, José disse: pode escolher a melhor parte do Egito para vocês morarem, gozem. É a melhor parte, o melhor que tem aqui perto do Jordão. Pois é nessa província que vocês vão morar. E Faraó deu aval. José deu o melhor àqueles que lhe traíram. José deu o melhor àqueles que o perseguiram, que o tentaram matar. E aí, isso aqui vai na contramão do mundo. Mas o sermão da montanha, que Jesus diz, exatamente mostra isso. Essa é a contramão do mundo. Amar aqueles que o perseguem, amar aqueles que o traem, aqueles que o odeiam. É difícil? É, mas o Evangelho mostra isso, Jesus mostra isso. Pois bem, meus amados irmãos, finalizo com essa expressão do versículo 20 e 21 do capítulo 50, só relembrando aqui as lições que nós tiramos da vida de José. O ódio, a inveja, o ciúme são destrutivos, não leva a canto nenhum. Outra coisa que eu posso aprender com a história de José é que Deus é soberano, Ele tem o controle de todas as coisas. Outra coisa que eu posso aprender na história de José, aqui aplicando na prática, que apesar de sermos homens e mulheres de Deus, de sermos guiados por Deus, não estamos isentos do sofrimento e nem da morte, a não ser que sejamos arrebatados, e nem da forma como vamos morrer, meus irmãos. Deus é soberano, importante é a nossa alma estar salva em Jesus. Quantos irmãos, quantas pessoas não têm partido agora, nesse momento? É verdade, mas eu aprendo aqui que Deus é soberano. Outra lição muito importante que eu aprendo na história de José é que Deus, Ele olha bem na frente. O olhar de Deus
é vendo o futuro, o nosso é limitado. Deus vê o futuro. Então, quando Deus faz alguma coisa que a gente não entende, é porque Ele sabe o futuro, meus irmãos. E muitas outras lições que a gente pode tirar, que podemos compreender aqui na vida de José. Por fim, quando Jacó morreu, que passa o momento da cerimônia do choro no Egito, e José, os irmãos de José, parece que a culpa deles ainda continuava. E eles disseram assim: quando o papai morrer, José vai se vingar de nós. Aqueles que praticam a maldade, irmãos, aqueles que são levados pelo mal, eles não entendem que Deus pode mudar. Parece que os irmãos de José não acreditavam que José era diferente. Eles não acreditavam que José era um homem bom. E eles disseram assim: quando o papai morrer, José vai investir contra nós. E aí quando Jacó morreu, que sepultaram, eles mandaram um deles dizer a José: José, não vá se vingar de nós, papai é morto, agora não se vingue de nós. E aí José disse o seguinte: porém José disse, versículos 19 e 20 do capítulo 50, porém José disse: não tenha medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenha medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim tranquilizou os seus irmãos e lhes falou amavelmente. José é um homem bom. Eu termino essa reflexão, peço desculpa pelo tempo, mas fazendo aqui um resumo da história de José, eu posso aprender, meus irmãos, que independente de qualquer coisa, Deus está no controle da situação. Não podemos pagar o mal com o mal, disse José. Pode ficar tranquilos. Eu sustentarei vocês, cuidarei de vocês, farei o que for possível, não tenha medo. E José disse isso de forma amável. Amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Ainda vamos fazer uma oração e assim estaremos encerrando, meus irmãos. Quero convidar a você que está nos assistindo agora a fazermos mais uma oração ao nosso Deus, orando pelo nosso pastor e família, a irmã Edenilza, a esposa do pastor que está aniversariando, também para que Deus o ajude, o guarde, o nosso pastor que por motivo superior não pôde estar aqui hoje, mas nos confiou a oportunidade. Eu sou muito grato por isso, pela confiança de trazermos esta palavra. O diácono Enérgio vai fazer esta oração e assim estaremos encerrando este momento. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Salve a igreja, a paz do Senhor Jesus Cristo. Duas qualidades que José tinha, além das demais por palavras, era o temor diante de Deus e amar o próximo como a si mesmo. Porque ninguém chega diante de Deus sem que primeiro ame o seu próximo. Jesus disse: ele que não ama o seu próximo, vence a si mesmo e não ama a mim. Oremos ao nosso Deus. Ó eterno e amado Deus, nesse momento, Senhor, te rendemos graças, meu Pai, por essa palavra maravilhosa que o Senhor nos concedeste, Senhor. Por mais uma noite, meu Pai, que podemos estar diante de Ti, ó Senhor. Sim, sabemos, ó meu Deus, que o Senhor tem cuidado da Tua igreja. Sabemos que o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido, meu Pai, diante de tudo que está acontecendo, Pai. Sabemos que nada acontece sem a Tua permissão, meu Deus. Porque a Tua palavra diz que nem um fio do nosso
cabelos caem sem que o Senhor autorize. Ó meu Deus, neste momento, Pai amado, queremos te apresentar, Senhor, o nosso pastor. Meu Pai, que nesse momento se encontre, Senhor Deus, no Deus. Sabemos, ó Deus, que ainda que passamos pelo vale da sombra da morte, mas nenhum mal chegará diante de nós, porque o Senhor assim nos prometeu a nos guardar. Sabemos que o Senhor está com ele, com a tua família e toda a tua casa. A tua esposa, Senhor, que hoje está operando. Ó Deus amado, que o Senhor possa conceder, Senhor, mais e mais anos sobre sua vida, ao lado do seu esposo. Que eles possam, meu Deus, cuidar do seu rebanho, da tua igreja que aqui se encontra. Ó meu Deus, também quero nesse momento te apresentar, meu Pai amado, aqueles que se encontram enfermos, ó Deus, nos hospitais, nos leitos dos hospitais, entre a vida e a morte, como nós, os seres humanos. Pai, se é da tua vontade, chegue na vida deles e concede vitória, meu Deus. Aqueles que não confessam o teu nome, meu Pai, que eles também possam conhecer o plano de salvação, possam te aceitar como Salvador de tuas vidas, meu Deus, e venham se render a teus pés, meu Pai. Também quero te apresentar, meu Deus, os governantes que governam, Senhor, o nosso país, para que o Senhor possa dar a eles estratégia, Senhor, sabedoria que vem do céu e não do homem, para que neste momento, Senhor, de dificuldade, eles saibam como agir, e não agir como a tua vontade, mas como a vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é perfeita e agradável aos nossos olhos, Senhor. Neste momento, ó Deus, eu quero te agradecer, Pai, por a vida de todos nós que aqui estamos, pela tua bondade e misericórdia, nos conceder este momento, Pai. Em nome de Jesus, o teu Filho, eu te peço e te agradeço, desde já e para sempre. Amém. Amém.